meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os idosos. O tema da nossa redação será os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, eu preparei aqui uma coletânea, não é uma coletânea de nenhuma faculdade que foi baseada em nenhum vestibular, não. Eu preparei aqui, então eu coloquei imagens, textos e eu vou solicitar aqui para vocês uma proposta de intervenção. Então, vocês vão ler, vocês vão ver que eu coloquei textos legislativos, estou falando aqui do Estatuto do Idoso, estou comentando sobre a situação dos idosos, tem uma imagem que trata da questão da previdência, certo? Porque muitos se aposentam e o que eles passam a receber de aposentadoria é insuficiente para o tratamento. Existem textos aqui que abordam a questão dos maus tratos dos idosos, a questão mesmo da longevidade do nosso país, de uma perspectiva de que até 2060 a nossa população idosa, a base da nossa pirâmide, ela vai estar invertida, entenderam? Então é bem interessante fazer essa proposta, fazer essa reflexão e pensar numa proposta de intervenção de como que a gente poderia reverter este quadro ou minimizar ou até mesmo de como a gente poderia pensar, ou seja, sair da nossa zona de conforto, ter uma perspectiva assim de mudança de postura mesmo, de como que a gente poderia sanar isso, resolver isso na nossa sociedade, ok? Conto com vocês então. Os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Essa frase, gente, é do Arnaldo Antunes, que ao cantar em 2009, ele apresentou para o público a música Envelhecer. Mais atual impossível. A canção, ela trata com leveza, ironia e bom humor sobre a chegada da terceira idade, realidade cada vez mais comum no mundo e principalmente nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil. É o que revelam os dados do IBGE. Em 2060, uma grande parcela da população brasileira será de idosos com mais de 60 anos. Hoje, são 20,6 bilhões de idosos, o que representa 10,8% da população. Em 2060, esse número representará 26,7% do total. Então, gente, essa imagem eu escolhi porque ela trata exatamente disso, né? Do envelhecer. Então, com bom humor, nós temos aqui uma imagem positiva. Fala de uma pessoa que está ali, cadeirante, já velhinho, mas fala com uma certa leveza e que a idade, ela não está no nosso corpo, não está na nossa perna, não está na nossa pele, ela está na nossa mente. Se eu pensar como um velho, eu com 15 anos eu sou um velho, eu tenho um comportamento e uma atitude de idoso, não é verdade? Então eu escolhi essa imagem para mostrar para vocês exatamente quais são os desafios do envelhecimento e mais, quais são os desafios do envelhecimento em nosso país, na nossa sociedade, que as pessoas pensam a respeito dos idosos. Então é importante entender isso e ver o ponto de vista das políticas públicas e todos os tipos de desafios que nós teremos que enfrentar, sejam eles sociais, econômicos. Será que nós estamos preparados para isso? Como estamos nos organizando para cuidar dos nossos idosos? Será esse um dos maiores desafios do século XXI. Por isso que eu trouxe esse tema para tratar aqui com vocês. Antes de ler a coletânea, eu gostaria que vocês vissem agora este vídeo que eu escolhi para passar. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é os desafios dos idosos no Brasil contemporâneo. Bora assistir? Há um grande desafio relacionado à questão dos idosos no Brasil, visto que muitas vezes encontramos abusos relacionados a esses cidadãos.
É bem interessante que a gente perceba que no Brasil, e uma questão que cabe muito na sua geografia, é que você pense que a gente vai passar agora, estamos passando por um momento de modificação nas pirâmides etárias. Quando a gente fala isso, é muito importante que você perceba que os dados demonstram que as pirâmides elas estão, de fato, com a base mais estreita e com o topo cada vez mais largo. O que significa isso na geografia, que no seu texto pode inclusive entrar como repertório sociocultural? Isso significa que nós estamos no nosso país com um número cada vez maior de idosos. Só que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ainda não está preparada para receber esses indivíduos com toda a qualidade que seria necessária. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil a gente tem um estatuto que é muito importante. O Enem gosta muito de discutir sobre essas questões. Existe no Brasil o Estatuto do Idoso, que serve para proteger esses indivíduos, que apresenta uma série de garantias a esses indivíduos. Infelizmente, esse estatuto é praticamente ignorado. E em muitas situações, os idosos sofrem com situações de violência, negligência e outras questões muito importantes. Por isso, o Estatuto do Idoso deve aparecer sim no seu texto, como parte do seu repertório sociocultural e também como parte da sua argumentação. É bem relevante que a gente perceba também os desafios relacionados aos idosos no que diz respeito ao sistema de saúde. Muitos desses indivíduos têm dificuldade para serem atendidos no SUS, assim como todo o restante da sociedade brasileira, mas como esses indivíduos precisam de atendimento médico muitas das vezes com uma frequência maior, eles acabam sofrendo de forma ainda mais clara com esse tipo de descaso governamental. É importante que a gente perceba também que há um grande desamparo legal no que diz respeito aos idosos. Muitas das leis que estão no estatuto, elas são negligenciadas e muitas das vezes os idosos não têm como se defender em determinadas situações, o que faz com que isso no Brasil seja ainda mais preocupante. Tem alguns dados que merecem ser compartilhados, que são dados colocados pelo próprio Disque 100. Não sei se você conhece o Disque 100, mas ele é um número que serve para fazer denúncias relacionadas à violação dos direitos humanos. Os números levantados por essas pessoas do Disque 100 são extremamente alarmantes. Eles são dados que foram colhidos no primeiro semestre do ano de 2016. Tem algumas coisas que chamam muita atenção. A primeira delas, o número de denúncias por negligência. 77% das denúncias envolveram negligência, ou seja, a negligência é basicamente quando você abandona um determinado indivíduo e não está preocupado de fato nem em suprir as necessidades básicas. Já 51% dessas pessoas sofreram algum tipo de violência psicológica, que é quando o idoso é agredido das mais diversas formas e se sente de fato violentado psicologicamente. Isso vai funcionar quando a gente discute sobre agressões verbais, isso vai funcionar quando a gente pensa em algum tipo de humilhação, isso vai funcionar muitas das vezes na convivência familiar muito difícil com os idosos. É interessante também observar que 38% das ligações no Disque 100 falaram sobre abuso financeiro, econômico ou violência patrimonial. Uma das questões que são mais utilizadas em relação aos idosos é o abuso em aspectos financeiros. É muito comum que esses indivíduos sejam enganados e até mesmo em algumas situações pelos próprios parentes com o objetivo de obter lucro, o que é gravíssimo e muito preocupante. Ainda pelo Disque 100, 26% dos idosos sofreram violência física e maus tratos, o que é extremamente preocupante. Você já deve ter reparado que esses dados, se somados, eles passam e muito de 100%. Mas é claro, porque muitas das vezes os idosos sofrem de mais de um tipo de violência. Isso faz com que essa situação seja percebida como algo ainda mais grave. Não sei se você vai se lembrar, recentemente foi colocado pela mídia um caso assustador de um indivíduo que estuprava uma mulher de 101 anos. E essa situação, inclusive, foi descoberta pela própria esposa desse indivíduo, que manteve uma câmera, de fato, escondida nessa casa para flagrar esse tipo de situação extremamente preocupante. Então é muito importante que, percebendo todos esses tipos de violação,
que a gente tenha algum tipo de proposta de intervenção. Eu sugeriria nesse tema, como nós temos vários problemas e a necessidade também de várias soluções, algo que fosse semelhante, ou se você quiser na própria redação, você pode usar esse termo, que seria a criação de um Plano Nacional de Valorização do Idoso. E esse plano ele pode ser dividido em várias etapas diferentes para que as pessoas consigam reconhecer a importância de respeitar esses indivíduos. O primeiro passo nesse plano nacional seria trazer uma discussão maior sobre esse tema. Isso pode ser feito por meio de palestras, por meio de propagandas e outras estratégias que deixem esse assunto mais em voga. Isso é muito importante para que os indivíduos consigam refletir sobre essa questão. Além disso, é muito importante que haja novos canais de denúncia para as agressões em relação aos idosos. Além do Disque 100, é importante que a gente tenha também denúncia virtual, que a gente tenha, de repente, um próprio número de WhatsApp para conversar sobre essas questões e falar sobre essas violações. Isso já seria uma certa abertura para tentar solucionar essas questões relacionadas à violência. Além disso, é muito importante que haja uma ampliação da saúde pública para esses indivíduos. Então, como a gente sabe que as pirâmides etárias estão modificando e que no futuro teremos um número maior de idosos, é fundamental que a gente tenha uma ampliação da saúde pública para eles. Como que isso poderia funcionar? O aumento do número de geriatras, hospitais especializados no atendimento aos idosos e várias outras estratégias de saúde. E, finalmente, nesse plano nacional, para fechar a nossa proposta de intervenção, é necessário que a gente tenha uma lei mais rigorosa em relação aos abusos. É importante que a gente consiga punir de forma exemplar os indivíduos que são negligentes ou que agridem física ou psicologicamente esses indivíduos. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, escreva para mim aqui nos comentários e eu vou te responder. Valeu, pessoal. Um grande abraço e tchau, tchau. Então, gente, com base na leitura dos textos motivadores que compõem essa coletânea e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, hoje nós vamos redigir um texto dissertativo argumentativo da modalidade formal da língua portuguesa sobre esse tema. Quais são os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira? Vocês também precisarão apresentar uma proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Então, ao longo agora da leitura dessa coletânea, selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Texto 1. Maus tratos contra idosos no Brasil têm números impressionantes. Negligência e violência psicológica é teor da maior parte das denúncias. Delegacia em Goiás atende de 10 a 15 casos por dia. Além das mulheres, um outro grupo bastante vulnerável é o dos idosos. E a ONU escolheu o dia 15 de junho como o Dia Internacional de Enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O Hora 1 apresenta os números do Ministério da Justiça e Cidadania sobre a violação de direitos dessa parcela da população. 77% das denúncias são por negligência, 51% por violência psicológica, 38% por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial, 26% por violência física e maus tratos. Esses dados são do Disque 100, que é um canal de denúncia, e às vezes, em uma única ligação, são denunciados mais de um tipo de violência. Um fato que piora bastante o quadro é que tem muito idoso dependente dos filhos para sobreviver, e ele acaba abandonado em situações precárias, às vezes contando só com a solidariedade dos vizinhos. A Delegacia de Anápolis, em Goiás, registra de 10 a 15 casos assim, todos os dias. Dona Maria Luísa, de 73 anos, é um triste exemplo de abandono. Acamada, sem comer direito, com frio e sem conseguir levantar da cama, ela mora sozinha em uma casa em Anápolis. A idosa ainda está machucada. A suspeita é de que esteja com uma costela quebrada, ocasionada por uma queda. O caso foi denunciado na Delegacia de Proteção ao Idoso. O delegado Manuel Vanderick foi fazer uma visita e se surpreendeu
com a situação de abandono. O que a gente percebe é que crimes instantâneos, como tentativa de homicídio e de lesão corporal, provocam um sofrimento infinitamente menor do que o abandono, como o que essa idosa sofre. Ela está aqui há dias sem se alimentar direito, sentindo dor e passando frio. Esse crime é muito mais grave e muito mais condenável, tanto do ponto de vista da lei, como do ponto de vista cristão, humano. Essa notícia, gente, ela é de 2016, tá? Então esses dados provavelmente tenham aumentado. Texto 2. Que foi? Ele se emocionou com a rapidez do processo da aposentadoria? Não, senhor. Foi com o valor que ele vai receber. Então, gente, aqui é uma charge. E, obviamente, quando eu falei dos desafios da sociedade, é exatamente este também. A maioria dos idosos sobrevive, não vive, da aposentadoria. E o valor, se for um salário mínimo ou um pouquinho a mais que o salário mínimo, é ínfimo. Porque se for pensar nos remédios, em plano de saúde, a maioria nem tem plano de saúde, né? Porque eu tô falando assim das pessoas mais vulneráveis mesmo, financeiramente. Então, é muito difícil mesmo. Texto 3. Mundo terá 10,9 bilhões de pessoas em 2100, diz relatório da ONU. Aumento e envelhecimento da população serão contínuos, mas desiguais entre países. Brasil, com 212 bilhões de habitantes, cresce até 2045, mas encolherá até o final do século. O que está acontecendo com a população mundial e na maioria dos países é que a taxa de fecundidade tem caído desde o século XX, enquanto a expectativa de vida está aumentando. Isto provoca uma mudança na estrutura etária, explica o professor José Eustáquio Alves, pesquisador e doutor em demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Até o fim do século, octogenários e centenários se multiplicarão. A expectativa de vida global hoje, 72,6 anos, deve chegar em média de 77,1 em 30 anos. Esse envelhecimento, no entanto, não se distribuirá igualmente. Em nações mais pobres, a expectativa de vida já é mais de 7 anos menor do que a média global. O Brasil é um dos países que terão envelhecimento mais rápido. Lá para 2080, teremos mais idosos acima de 80 anos do que crianças e jovens de até 14. É um envelhecimento muito profundo e muito acelerado, afirma Alves. Texto 4. Preconceito. É possível acabar? Exclusão, maus tratos, negação, negar a velhice e cultuar a juventude, negar o passado, negar a história, cultuar o hoje e o efêmero. Como envelhecer diante de uma sociedade mergulhada na valorização daquilo que é novo? Como lidar com a contradição de uma sociedade que, ao mesmo tempo em que busca alternativas que prolonguem a expectativa de vida das pessoas, renega o tão natural ato de envelhecer e exclui os idosos, abandonando-os, muitas vezes à própria sorte? É importante investir em campanhas publicitárias com o foco na mudança de paradigma sobre o envelhecimento em uma sociedade que valoriza exageradamente a juventude e não valoriza sua história, observa Cristina Hoffmann. Segundo ela, conhecimento acumulado pelos anos vividos pode ser aproveitado e investido em políticas de reinserção no mercado de trabalho e de possibilidades de participação social, protagonismo e contribuição para a sociedade. Hoffmann destaca um ponto importante. Na saúde, temos que trabalhar o conceito do envelhecimento ativo, desvincular envelhecimento de doenças crônicas, reconhecer que o envelhecimento traz perdas, mas que é possível viver essa fase com qualidade de vida. E finaliza citando o trecho adaptado do Fundo de População das Nações Unidas, de 2012, que se refere ao processo de envelhecimento como uma celebração e desafios. O envelhecimento é um triunfo do desenvolvimento. O aumento da longevidade é uma das maiores conquistas da humanidade. As pessoas vivem mais em razão de melhorias na nutrição, nas condições sanitárias, nos avanços da medicina, nos cuidados com a saúde, no ensino e no bem-estar econômico. Mas a população em envelhecimento também apresenta desafios sociais, econômicos, culturais para indivíduos, famílias, sociedades e para a comunidade global. E isso
pode e deve ser planejado para transformar os desafios em oportunidades. Então esse texto 4, ele trata exatamente daquilo que eu falei no comecinho. É sobre a questão da nossa postura e do preconceito mesmo, de olhar o velho e olhar e achar que não trabalha mais, tá doente, tá gagá, tem que ficar em casa mesmo, certo? Então aqui é exatamente um texto que vai nos ajudar a elaborar uma proposta, certo? De intervenção, de como a gente poderia tratar isso. Aqui, pessoal, então é o esqueleto da nossa redação. Eu já falei várias vezes sobre a estrutura da dissertação, então aqui eu estou dando uma retomada mesmo. No primeiro parágrafo, coloca o que você pensa sobre o tema. Então, quais são os desafios? Elenca 2, sabe? A questão social e a questão econômica, por exemplo. Aí você desenvolve cada parágrafo para tratar de um assunto. Por que você pensa que a questão social é um problema? Então coloca essa questão do preconceito da sociedade, de que não cabe exatamente o idoso na sociedade. Aí você pode falar da questão da inclusão, das rampas, dos cadeirantes, certo? Dos programas de uma maneira geral, que cultuam mais a juventude e não os idosos. Depois, na questão do econômico, você coloca no seu terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento. Então você vai tratar aqui do econômico, aí você pode colocar o valor da aposentadoria, o valor de um plano de saúde, o valor dos medicamentos, as doenças que geralmente acometem os idosos, Parkinson, Alzheimer, ou até mesmo um tumor maligno. Então você vai colocar o medicamento, o quanto isso custaria, esse tratamento. No quarto parágrafo, que é o último na conclusão, você retoma, então, trata da palavra desafio e aí você propõe uma solução de como que a gente poderia reverter este quadro, certo? Esta é a aula de hoje. É isso, gente. Eu espero que vocês entendam direitinho o que é para fazer na proposta. Eu coloquei lá um esqueleto de redação, sugerindo, porque eu já falei tanto de estrutura de texto dissertativo, não é mesmo? Que vocês já estão meio cansados, né? Então, eu coloquei lá um esqueleto, orientando certinho o primeiro parágrafo, segundo, terceiro e quarto, mais ou menos um padrão aí para Enem, para vestibular. Eu sei que é cedo falar disso com vocês, mas pra gente já ir se preparando, já ir treinando em como fazer textos bem estruturados, e enviem pra mim aqui no meu e-mail para eu dar uma corrigida, para eu dar uma olhada, ou conversem comigo aqui na aula síncrona pra gente ter um retorno, para eu poder falar com vocês então do que vocês estão fazendo. O tema também é um pouco distante, talvez vocês não tenham essa realidade, não tenham idosos assim na família e não tenham convivido e enfrentado situações assim, problemas mesmo. Então, façam isso, dê um retorno, eu fico aguardando vocês pra gente pensar numa próxima proposta, numa próxima atividade. Ok, meus amores? Tchau! Beijo!